Vamos lá. Ele fala lá no Seivav. Hameushan. Meushan quer dizer... Nós falamos que pela Torá a proibição é cozinhar carne com leite. Se não foi cozido, nós falamos que a proibição é de ordem rabínica. Agora ele fala que existe um tipo de cozimento que não é realmente cozinhar com fogo, é cozinhar com fumaça, que é defumado. Então isso se chama meushan. Quando é defumado, carne com leite. Vem a mevushal, chamei Tveria. E se ele cozinhou, mas ele cozinhou com água quente, mas não água quente que ela é proveniente de fogo, eles são das termas de Tveria, que lá são água quente natural. Então, nesse caso, em loquina lá, se a pessoa cozinhou carne com leite de forma... se a pessoa cozinhou carne com leite através de defumado ou com água com as termas de Tveria, ele não recebe chicotadas. O que quer dizer ele não recebe chicotadas? Quer dizer que ele não transgride uma proibição natural certeira. Tem várias proibições que a pessoa não recebe chicotadas. Ou uma proibição de Rabanan, que ele não recebe chicotadas, que é de Rabanan. Ou é uma dúvida se é proibido pela Torá ou não. Aí também não recebe chicotadas. No caso de Chamei Tveria, então, fala para nós o Shach que existe uma proibição. Existe uma proibição, o Rambam, ele fala que essa é uma proibição, conforme a explicação do Kesef Mishnah, que é uma dúvida, esse caso de Meushan, é uma dúvida se é proibido pela Torá ou não. É uma dúvida, isso aqui é Meushan. Então, quer dizer... Então, já que é dúvida, é um safek de oraita, então por isso ele não recebe as chicotadas, é proibido, mas ele não recebe as chicotadas. Então isso aqui é chamado Hameushan. Para os três casos? Cozinhar, não, esse caso, o caso de Meushan. Esse é o caso do Meushan. Então ele fala que existe uma proibição, todos eles têm uma proibição que ele está contando aqui, mas ele vai dizer exatamente qual é a proibição de cada um. E aqui, nós vamos ver, a princípio, o que nós entendemos aqui do Shulchan Aruch, que essa é uma proibição só de Rabanan. Apesar que do Rambam, assim, a gente entende que é uma dúvida da Torá. Depois ele fala que aquele que é cozinhado nas termas, ele não se recebe malkut. Agora ele entra numa nova lei. Se a pessoa não cozinhou carne com leite, ele cozinhou carne com soro de leite. Nós vamos ver que o soro de leite, existem dois tipos do que é chamado soro de leite. Primeiro, o soro de leite é depois que a pessoa fez o queijo, ele colocou lá o coágulo, então virou soro de leite. Então esse soro de leite, pela Torá, ele não transgride a proibição de cozinhar com carne com leite com soro de leite. Então, isso é uma ideia. Outra ideia é falar que não, esse soro de leite ainda é considerado leite. O que é considerado soro de leite? Depois que ele virou soro de leite, aí você vai fazer ricota, que você vai cozinhar aquele soro de leite, e de lá ele vai tirar todos os restos que saiu de lá e vai virar ricota. Esse soro segundo, isso que é o soro de leite. Mas o primeiro, já que tem dentro dele ainda a ricota, então ele é chamado leite mesmo. Então, aqui nós estamos falando que aquele que cozinha soro de leite é somente de ordem rabínica. Agora, sobre o que é realmente o soro de leite, nós vamos ver somente mais adiante no Seif Het. Por enquanto, nós estamos falando aqui do soro de leite, que é Mirabaná. Ou Bechalav Meita, ou ele cozinhou com leite que foi tirado do animal depois que ele morreu. Ou seja, depois da shkita, você foi lá e tirou a mama do animal, você cortou a mama, estava cheio de leite. Então, aquele leite, se você cozinhou com carne, é só de Rabanan, não tem é só a proibição de Rabanan. Ou Bechalav Zachar, ou se aconteceu uma anomalia, que o animal macho deu leite. Quando o animal macho dá leite, também, se tem uma anomalia de hormônios, o animal, então esse leite de macho, pela Torá, não tem proibição de cozinhar com carne, que a Torá só proibiu com leite de mãe, ele não pode ser mãe, mas existe uma proibição de ordem rabínica. Sobre esse leite de macho, o Shach, ele fala que
Não, tá bom. Sobre o leite da mãe morta, ele fala que é o leite que saiu depois da morte dela. Tanto faz se ela morreu por si só, foi feito a shkita, o leite que sai dela depois é chamado halav. Então, sobre esse leite de baixo nós vamos ver adiante. Ou shebishel dam bechalav, ou ele cozinhou sangue com leite, não carne com leite, mas sangue com leite. Sangue não é carne, mas sangue vem da carne. Então existe a proibição de ordem rabínica, mas não a proibição na Torá. Então, em todos esses casos, patur. Se você ele cozinhou, nesse caso ele está isento, mas existe a proibição. Em todos esses casos, não é proibido apenas comer, é proibido também cozinhar. Um caso específico, mesmo que é proibido rabanan, a pessoa não pode a pessoa não pode defumar a carne com leite de rabanan, não somente é proibido comer. Também cozinhar... Aquele líquido que sale da carne seria considerado igual com mais Não, acá falamos de meio halab. Por que ele muda? Ele Ele líquido fala, aqui na frente ele fala endoquine e depois ele fala patura. Mesma coisa. Sim. Mas ele começou a falar com os primeiros casos. Ele vai usar a linguagem do Rambam. O Rambam ele pega essa linguagem. Existe motivo para isso. Então, pela Torá, você pode cozinhar. Pode cozinhar, mas de Rabanan, nesses casos, não pode cozinhar. Outras proibições de Basar Bechalav, pode cozinhar. Só se tem proibição de Maritain. Mas nesses casos é proibido também cozinhar. Caso específico. Mas meio halab, por exemplo, el suero de la carne também acontece isso. A carne, o sangue. O sangue. Mas há vezes que não tem sangue, há vezes que tem líquido. Tá bom, esse líquido não é chamado carne. Agora, se a pessoa comer todos esses, a carne e leite com todos esses ingredientes que nós falamos, ele não recebe malkut por causa de carne e leite, ele recebe por causa de sangue, outras proibições, assim, o animal morreu sozinho, mas não recebe malkut por causa de carne com leite. Aqui fala para nós o Shach que apesar que a pessoa quando come sangue com leite, ele não é chicotado pelo sangue, pela carne com leite, mas ele é chicotado pelo sangue com leite. O sangue é proibido. O sangue é proibido da Torá comer. Então é chicotado pelo sangue. Assim ele escreve o Shach. No entanto, ele fala que o nosso costume, a gente sabe que assim fala o Rambam. No entanto, o Shach ele fala que a halachá não é assim. Ele não recebe malkut nem pelo sangue. Que se a pessoa come sangue cozido, ele não recebe pela Torá, ele não recebe as chicotadas. Por quê? Porque o sangue só é proibido pela Torá in natura, mas se ele já é cozido, ele já é salgado, ele não recebe malkut. Assim fala o Shach, o Sivkot Tesvov. O filho do Shach, ele discutiu com o pai nesse caso. Ele escreveu no Nekudat HaKesef, que é esse outro livro que tem embaixo, Nekudat HaKesef, que ele falou que não obrigatoriamente que sangue cozido ele não recebe chicotadas. Falou que tem algumas ideias que sangue cozido sim recebe as chicotadas. Ele se estica, ele fala que a halachá, que somente sangue de korbanot não recebe. Vamos chamar o filho do Shach? Hã? Vamos chamar o filho do Shach. Ele escreveu um livro, Nekudat HaKesef, quem escreveu foi o Shach. Mas como chamava ele? Eu acho que, se não me engano, é Meir, não? Se não me engano. Eu tenho que dar uma olhada. Aqui, ele discute um pouquinho com o pai, com o Shach. Ele fala que sangue, que é cozido, conforme muitas ideias, ele sim recebe chicotado. Na verdade, o Rambam, ele fala, essa ideia do Rambam. O Rambam, ele fala que sangue cozido sim recebe chicotadas. Isso que está escrito na Gemara, que sangue cozido não recebe chicotadas, é somente de korbanot. Mas na verdade, o Shach, o caminho inteiro, tanto o Shach quanto o Taz, eles opinam que sangue cozido é de Rabanan. E por isso nós vamos ver muitas liberações em relação a Melichá por causa disso, que sangue é cozido de Rabanan. Mas o Tzemach Tzedek, ele escreve no Piskei Dinim que a gente tem que rigorar conforme a ideia que sangue é de Oraita. Ele não fala que é de Oraita, que é da Torá, mas fala que tem que rigorar com aquela ideia, já que o Rambam, tem muitos que falam que é de Oraita. Então, esse aqui é da Haga, porque aqui não é o lugar de explicar se sangue cozido é da Torá ou da Rabaná, mas já que ele falou que quem cozinha sangue com leite não recebe chicotada por carne e leite, mas parece que ele recebe chicotada pelo sangue. Então ele fala que, o Shach, ele fala que pelo sangue também não recebe chicotada, que sangue cozido é só proibido por ordem rabínica. Pois ele fala o Remá.
ele fala isso que nós falamos, que leite de macho também tem a proibição. Ele ele discute. Ele fala que leite de macho não é chamado leite de forma alguma. E se já caiu dentro da panela de carne, não traz nenhuma proibição. Mas leite do animal morto e o soro de leite, eles não somente, apesar que eles não são leite, eles falam que fazem a comida proibida, como halav atzmo, como o próprio leite. E nesses casos é proibido até mesmo cozinhar. Então aqui nós vemos que o Rema, ele fala que essas proibições que nós estamos falando aqui nesse seif é proibido até mesmo cozinhar lechatchila, a princípio. Depois ele fala que isso que nós falamos, que leite de macho é proibido, ele falou que leite de macho não tem nenhuma proibição, não é nem chamado leite. Nem de Rabanan. O Shach, no Siman Tezain, Sifkatat Tezain, ele discute com essa ideia. Ele fala que isso que ele fala, que o leite de macho não é considerado leite, ele fala que não existe nenhuma proibição de ordem rabínica, mas lá no Isur Veheter ele fala que é igual ao leite de mulher. Não fala que o leite de mulher não transmite nenhuma proibição, assim também o leite de macho. Então, mas ele fala o seguinte, que Mashma entende do Rambam que leite de macho tem sim proibição de ordem rabínica. Então, como ele fala que não tem nenhuma proibição? Tem sim, parece que leite de macho tem sim proibição. Então aqui o Shach ele fala que tem diferença. O que está falando o Mechaber? Leite de macho não é o que está escrito no Lemá, leite de macho. O Mechaber está falando que é proibido cozinhar com leite de macho de um animal macho, que aconteceu uma anomalia e deu leite, aí é considerado leite midirabanan. O que está falando o Lemá, que leite de macho não é considerado leite, está falando de um homem macho, que deu leite, uma anomalia. Então aí, nesse caso, o leite dele é igual ao leite de mulher. Se leite de mulher não é considerado leite, lógico também, o leite de macho não é considerado macho. Aconteceu isso mesmo? Se aconteceu, hoje em dia dá para acontecer. Você toma hormônios, hoje em dia você consegue. Tomou hormônio aí, não? Às vezes, Hoje está na moda. por isso que não se deve tomar leite. Não se deve comprar mais. Vai saber de onde vem o leite lá. Essa vai saber aqui. Depois ele fala o Shach no Sekat Zayin, que mei halav, que nós falamos, o soro de leite, não, que ele falou que é proibido de ordem rabínica, até mesmo cozinhar, a princípio. Não somente o primeiro soro de leite que sai quando a gente faz queijo. Nós falamos do soro da última vez, lembra? O soro é diferente, né? Então ele falou, soro de leite é proibido só de Rabanan. E aqui ele está falando que tem dois tipos de soro de leite. Dois tipos. O primeiro soro é quando você faz a mozzarella, sai o soro, esse é o primeiro soro. Então isso é chamado. Depois desse soro você cozinha ele e tira a ricota. Como que você faz para tirar o soro a primeira vez? Primeira vez você coloca o coágulo lá dentro e o queijo sobe e a água fica lá abaixo. Mas tem mais um detalhe. Quando você faz leite, por exemplo, você desnata ele, também tem um soro. Se você desnata, fica leite. Não fica soro. Não, você tira toda a gordura dele, ele vira soro de leite. Não é soro de leite, não. Mas esse é o primeiro. Mas nem colocou coalho. Nem colocou coalho. Você Isso aqui. desnatou tudo e deixou só soro. Então, desse soro não dá para fazer ricota? Não tem mais nada, isso dá praticamente... Então esse é soro de leite. E esse soro de leite é proibido somente em ordem rabínica. E outra coisa também, para fazer ricota, não adianta usar só soro de leite. Tem que misturar com queijo, com leite, porque se você não misturar o leite, não dá... Tá bom. Quer dizer, mas aquela ricota, ela pega até mesmo aqueles pedacinhos de queijo que tinha no Faz soro. diferente se dá para fazer ou não dá para fazer? Sim. Porque se não sobrou nada, zero. Então esse é o soro de leite de Rabanan. Se sobrou alguma coisa, tem ideias que é de Oraita. Isso que nós vamos ver no Seif Het. E se é água pura? Pensei que era água. Existe água pura que não, água, mesmo o soro de leite dá para ver, ele é branco. Mas dá para você destilar o leite, ele vira água pura. Quando eles fazem leite em pó, eles destilam o leite, desidratam totalmente e aquilo vira água pura.
Água como se fosse água normal. Sem vazar em garrafa. Aquilo para comer com carne. A Nestlé Então, pode- aquilo também é soro de leite. a Nestlé faz isso. Pode pode comer não. com Hã? carne? Não. A Nestlé Não. faz isso. Não, é midrabanan, é proibido. A Nestlé pega A esse Nestlé faz isso café. Porque ele tem algum café em cápsula que é feito desse leite, que é feito com essa água. É proibido, porque, como chama? Chama um nome Nespresso. especial. Não, Nespresso Não, não é Nespresso. Nespresso. É uma Outra. cápsula maior, um pouco maior. Uma grossa assim. Eu tomava muito tempo até descobrir que tinha E tem uma água que eles invasam também? Água? lá na Nestlé, naquela que- fábrica, é isso. Como vou saber? Eles venderam essa fábrica ali. Hã? Venderam essa fábrica. Venderam? Eu não sei, tem que ir lá verificar. Não, mas o soro de queijo ele é verde, não é branco. Tá bom, é amarelado. É meio verde amarelado. Quer dizer, mas a água, o destilado é água pura, é transparente. Mesmo assim é considerado soro de leite. É Tem proibido de 10 que Rabanan. dura. Mas não está Hã? Tem 10 que O dura. primeiro soro, aquele que tirou do queijo, é de Uraita. Mas depois já tirou tudo, não sobrou nada, é de Rabanan. Nós vamos ver isso aqui no Seif. Agora o Ramá vai dizer para nós algumas proibições que se costuma fazer com relação a carne e leite, que essas proibições é só lechatchila, um costume que as pessoas têm, mas não é uma coisa que realmente é proibido de verdade. Ele falou que é só uma chumrah, apenas um rigor. Então ele começa assim: Yesh omrim de asur lachtot ha'esh tachat dirah shel beit kochavim, לפי שהם מבשלים בהם פעם חלב, פעם בשר, ומחתה תחת הגדירה שלהם על ידי בישול בשר וחלב. Tem uma panela de um goi, que normalmente elas ficam, você vai numa fábrica, tem uma panela de goi. É proibido você acender o fogo debaixo dessa panela do goi, mesmo que não está cozinhando água. Por quê? Porque nessa panela, às vezes ele cozinha carne, às vezes ele cozinha leite, e se você está aumentando o fogo, está cozinhando, você está cozinhando o leite e carne que está imbuído nas paredes. Uma das proibições que existe. Uma das proibições. Então é proibido você acender o fogo debaixo da panela do goi, mesmo que está cozinhando água, que pode ser que eles, às vezes lá pingou leite e às vezes pingou carne. Mas, isso aqui ele vai dizer mais adiante que é uma chumra be'alma, é um rigor a mais, porque na verdade não tem essa proibição. Que mesmo que está imbuído nas paredes, carne e leite, provavelmente já passou 24 horas e já não tem mais. Ah, muito pouco realmente, mas é só um costume. Também está querendo a minha mão, pode ser que normalmente aquilo que está dentro já não está mais, não foi feito nas 24 horas. E no Shach ele escreve que no Mordechai, ele escreveu lá que é proibido cozinhar carne treif na casa do Yehudi, um goi. Ele não pode cozinhar carne treif na casa do Yehudi, na panela do goi mesmo, porque talvez um Yehudi vai acender o fogo e essa panela é carne, está cozinhando, tem leite imbuído nas paredes, então por isso você tem que dar para um goi que come treif na tua casa 2 panelas, uma panela de carne e uma panela de leite. Es una jumbre. É uma chumra, bela. Porque cocinar solo de animal taor. Hã? Proibición de Não, cocinar. não. Aqui é nevelá, carne kasher. O único problema, a carne é de boi, só que ela é nevelá. Também tem proibição pela Torá de cozinhar carne de boi, mesmo que é nevelá. É. A carne do boi é de boi, é proibido de cozinhar. Então ele fala, mas na verdade não só carne, qualquer coisa não pode acender o fogo. Pode ser que na panela está imbuído carne e leite. Então essa é a primeira lei que ele fala aqui. Od katvu, mais uma lei, de'en le'arbev maim she'irichu ba'em kli basarim, maim she'irichu ba'em kli chalav, então no meio do Remá, do Vav. E od katvu, e mais ainda escreveram, de'en le'arev maim she'irichu ba'em kli basarim, maim she'irichu ba'em kli chalav, le'ten lefnei bema. A pessoa, ele tem uma máquina de lavar de carne, lavou utensílios de carne. E a água que é descartada não pode misturar com a lavadora que lavou carne de leite. Porque as duas águas quentes vão cozinhar e você vai usar isso aquilo para dar para o animal beber e está misturado lá carne com leite. Então a mesma água descartada da lavagem de carne com leite não pode se dar para o animal, porque tem mistura de carne com leite. E é proibido ter asurim benai, não pode ter proveito. Sobre isso fala o Shach, ou seja, tudo está se tratando se ele lavou com água fervendo, porque se não for fervendo, não é chamado cozido, então não é proibido de ter proveito. Logicamente que está se tratando que lavou fervendo. Mais um terceiro caso, Od Katvu, mais um terceiro caso, de Akli,
שעושים בו מים לחפיפת הראש, אין לשמש בו. ועושים אותה, na verdade, antigamente não tinha shampoo. O que eles faziam? Eles cozinhavam numa panela, eles cozinhavam cinzas, que as cinzas, a água com cinzas adianta para lavar a cabeça, para tirar a sujeira, assim ela pega. Então não pode usar esse utensílio que é feito para cozinhar cinzas para você usar para fazer um chá. Por quê? Porque eles façam Deus, eles pegam as cinzas do fogão, e tem cinzas de carne, cinzas de leite, ele cozinha junto, está fazendo a maior bagunça. Então por que você pode lavar a cabeça? Ele falou que não pode usar para beber. Quem não pode lavar a cabeça? Porque lavar a cabeça você não está tendo proveito do gosto de carne e leite. Você não está tendo proveito, somente é proveito que é proibido, o proveito está ligado com comida. Se inscreve no chá. Por isso que uma mitzvah só e não almoço, né? Por isso que uma mitzvah só e não almoço. Depois você come. Aproveita, aqui aproveita, não. ולכן יש לאסור גם כן להשתמש מן הגדרות של התנורים של בית החורף, משום נתזנים עליהם לפעמים בשר וחלב, מן הגדרות שמפעלים בתנורים. Aqui ele está falando que nas lareiras, antigamente, tinha uma panela fixa. Onde nessa panela eles puxavam água o dia inteiro lá para você beber água quente. Na lareira. Mas na lareira, de vez em quando, eles colocavam a panela do chont lá para esquentar. E às vezes eles colocavam a panela de leite lá para esquentar. Não tem problema, porque a lareira é tudo quente. Mas às vezes pinga da lareira, da panela de carne para a panela que tem água, de carne e leite, e fica tudo proibido. Então é proibido usar essa panela, a água que tem essa panela, que está proibida essa água. Mas todas essas proibições, ele escreve o Remah Bedieved Ein Lachush Bechol Zeh. Que em último caso, se já foi feito, não tem nenhum problema. Ve'af lechatchila em bazel achumrot be'alma b'mekel mesmo princípio, isso aqui são rigores a mais, e aquela pessoa que facilita em tudo isso aqui, não tem problema. Então não tem que ter essa suspeita que a cinzas está misturado com carne e leite. Que cinzas por si só, já não tem mais gosto nem de carne nem de leite. Também a panela que pinga lá, no momento que pinga já queimou. Todas essas proibições são proibições que são chumrot a mais, que é o costume. E se aqui ele fala que tudo que está falando que é proibido usar essa panela, só se a panela é feita de barro, não tem cacherização, mas se for de uma panela feita de metal, ela se auto-cacheriza dentro da lareira. Então acabou o problema. Acabou o problema. Assim fala o Tassi. Ninguém tem panela de barro, né? Não, mas isso aqui ninguém tem lareira hoje em dia em casa. E também ninguém tem uma panela dentro da lareira. Lá em Minas Gerais, só um pouquinho. Mas ele tem panela dentro da lareira fixa? Isso é por época, isso é normal para... O pessoal cozinha assim até hoje. É? Tá bom. Vamos agora ver... Obrigado. Vamos agora ver o Seif Zain. Seif Zain. Essa também é outro caso de carne e leite da Torá, de Rabanan. Vamos ver agora o Seif Zain. Hamevashel shlil bechalav. Uma pessoa que cozinha shlil. Sabe o que quer dizer shlil? Shlil é o feto. O feto do animal. Uma pessoa que cozinha o feto do animal com leite. Shlil, como chama shlil isso em português? Não é feto, tem carne que se faz disso aqui de shlil. Tripas. Não, é carne de um animal que está... Vitela, não é vitela. Vitela que já nasceu. Tá bom, shlil é um animal que você cozinha, um animal da carne, você abriu, fez que está no animal, encontrou um animal lá dentro. A carne dele é considerada carne normal, se você cozinha com leite, é chayav, tem que receber chicotadas. Também a pessoa que come ele é proibição natural. Agora uma pessoa que cozinha a placenta do animal, ou o couro do animal, vegidim, ou os tendões do animal, va'atzamod, ou o couro ou os ossos, veikarei karnai vetlafai melakim, o início do chifre, o início do casco, patur é isento, está isento de chicotadas, e também aquele que come também está isento. Fala o shach, também, mas é proibido comer. Açúcar. Não. Amém. O problema maior seria a placenta, né? Placenta, você sabe que tem hoje pessoas que eles comem placenta humana. A mulher, não, brasileiros, israelenses, em todo lugar. Existe hoje, pela medicina, quando a mulher dá luz, pega a placenta
coziam nessa placenta, e se ela come, isso ajuda na cicatrização. Outros falam que ajuda para o leite. Hoje em dia, tem mulheres que comem, mas tem mulheres que usam uma pomada disso, fazem disso uma pomada e passa para cicatrizar. Mas tem mulheres que comem. Isso eu sei que existe um curso, minha filha fez um curso agora de parteira. Aliás, é uma aula inteira, como aproveitar a placenta. Até hoje aqui. Então, tem no Brasil hoje, é uma coisa, isso é uma coisa moderna, não é a placenta. Não, mas hoje na faculdade você não vai escutar. Isso aqui são parteiras que eles ouvem. Mas hoje em Israel eles já fazem isso pomadas da placenta, que eles falam que isso aqui ajuda na cicatrização na hora do parto. Isso aqui é, não sei. Então, é treif. Porque carne humana é proibido comer. Não é proibição na Torá. Tem ideias que é proibição na Torá, mas a placenta com certeza não é proibição na Torá. Mas com certeza é proibido. A pessoa não pode comer mais. Mas se ele cozinha a placenta do animal com leite, não é chamado carne. Mas birabanan é proibido. Agora, sobre isso que falou, couro, cozinhar couro. Por que não seria chamado carne? Não entendi. É sujeira. É como se fosse um lixo que sai do animal. Que nem na gelatina, pode ser? A gelatina é feita do couro. Do osso? Não, Do couro e do osso também. Do que é a gelatina? A gelatina não é nem o couro e nem o osso. A gelatina, ela é, na verdade, uma gordura que ela fica grudada no couro e ela fica grudada no osso. Como se faz a gelatina? Você pega couro, você pega osso, coloca ele em soda cáustica. E aqui vira cheiro maravilhoso. cheiro terrível. Depois de um tempo, você coloca ácido sulfúrico. E um combate o outro. Então isso faz que o osso se desfaz e o couro se desfaz. Isso sobra aquela gordura. Mas está a gordura misturada com ácido sulfúrico, então aí eles têm que filtrar tudo isso aqui. E do que sai é a gelatina. E assim, Filtrar, esquentar. Aí tem que esquentar, filtrar, e aqui que sai a gelatina. E a kasher, É igual. A kasher da Uyu é feito com couro kasher, com shkita. Então é bastante. Não, mas é pardo, é considerado pardo. Não Porque aqui nós estamos vendo que isso aqui já foi desfeito, já não tem mais. O próprio osso não tem mais a forma de carne, é parva, mas era feito, mas se fosse feito de carne de não kasher, tem ideias que falam que mesmo de couro não kasher, de osso não kasher, é kasher. Tem um setor da UIU que ele libera. Em Israel também tem na Banut que eles falam leochlei gelatina, aqueles que comem gelatina, eles comem de animais não kasher. Não, muitos. Isso é a base disso. Como chamam, no da Biudá, ele fala que é kasher. Tem no final do livro que não come, chamou lá brachá. Por causa da desintegração. Não é mais carne, não sobrou nada. Mas hoje o Badatz não come mais carne gelatina de boi, só de peixe. Não, ninguém come gelatina de boi. Ninguém mais come isso aí. Só a Will faz uma que é de carne de boi kasher, aí não tem problema. Mas essa de carne que dá Hersher não é chamado Mehadrin, que dá Hersher para gelatina, que vem de boi não kasher, é kasher, mas não é Mehadrin. Tem que se basear, tem um da Biudá. Então, mas aqui a gente vê, mas o que quer dizer couro? Nós temos odres de couro, que é feito de animal não kasher. Se a pessoa coloca nesse odre, um cantil, se ele coloca nesse cantil uma comida e cozinha com isso, fica treif, não é kasher, é couro. Então realmente esse caso de couro é o couro bruto, que ainda não foi curtido. Se ele foi curtido, porque se você cozinha leite dentro de um couro curtido, aquilo não é mais carne com leite, porque aquilo já virou um material. Mas enquanto ele não é curtido, existem odres que eles são feitos de couro que ainda não é totalmente curtido. Realmente tem proibição. Bassar bechalá. Se você cozinha junto, se você deixa de dentro, por 24 horas também tem problema. Ossos, ele fala aqui, ossos, na verdade o osso puro não é considerado carne com leite, mas aqui ele fala que é proibido miderar banana. O que quer dizer osso que é proibido da banana? Um osso que ele se amolece. Mas existem, por exemplo, se a pessoa tem um utensílio de marfim
e ele cozinha nele uma panela de marfim, não pode cozinhar, que é treif? Não é treif, é kasher. Porque o marfim é a parte do osso que já não é mais considerado, comida, já é considerado um Mas recipiente. entraria naquele assunto do próprio, por exemplo, Não, o osso próprio, isso que ele está falando, que ossos... Não, mas você não come aquilo, não é feito para comer. Exatamente, você vai cozinhar com alguma coisa. Mas aquilo você vai cozinhar como um utensílio, aquilo já é uma parte do osso que nem tem, que é impossível de comer. Por isso ele fala que os ossos que são ainda que você cozinha, ele dá, por exemplo, você cozinha o osso no chum, você vai comer o osso. Você consegue comer o osso, mas não é esse tipo de osso que ele está falando aqui. Também o chifre, somente aonde que está ligado com mais próximo da carne, que lá é mais meio mole. Aí aquele que come está isento, mas ele falou que tem uma proibição. Aqui, no Pitrei Teshuvah, ele conta assim uma seguinte história. Que acharam numa panela de leite um osso de tutano oco. Quer dizer, o tutano se foi. O que pode ser? O tutano, mesmo que o osso com carne, com leite não é proibido, mas o tutano é carne. Então pode ser que tinha tutano e ele dissolveu dentro do leite. Então será? Então tem ideias que você tem que dimensionar quanto tutano entraria nesse buraco. Tem uma questão de 1 sobre 60. E ver se tem 60 vezes contra o tutano. Mas tem ideias que falam, e o Pitrei Teshuvah, ele fala que não precisa. Nem precisa. Não precisa, porque você está vendo o osso oco. Quem te disse que tinha tutano lá dentro? É verdade. Quem te disse? É verdade. Então existe uma regra, a pessoa não pode inventar uma proibição da imaginação dele. Por exemplo, se a pessoa abre a gaveteiro dele de carne, viu lá uma faca de leite. Não vai dizer essa faca está trefe, que usaram de leite. Não, simplesmente erraram colocar lá. Mas ele não pode imaginar que usaram isso aqui para carne. Presunção de inocência. Então a pessoa, esse aqui é Arzuki Isura. Vamos aqui. Ok. Agora nós vamos para a Lachachet, aquela que nós falamos do soro de leite. Yesh Mishomer, tem as pessoas que falam de Nisilva de Halva, que é chamado Nisilva de Halva, é o primeiro soro de leite. Fala que explica Pirush Halav Mitmatzet Mikpaon Agbiná. Quando você fez o queijo, o primeiro leite que sai, o primeiro soro, tem gente que fala que esse primeiro soro isso não é chamado soro em relação a Lachá, mas é chamado leite. Be'asum na Torá, é proibido pela Torá cozinhar com carne. Ela mei halav, o que é chamado soro? Hainachar shosim agminá, depois que a gente faz o queijo. Mevashlima nisilve, a gente cozinha esse primeiro soro. Ve'ochal tzaf milemala, aí tudo que sobrou da ricota, ele boia para cima. Ve'lo nishar bo ela maim be'alma, só sobra água. Isso que é chamado mei halav, que é proibido de Rabanan. Nós já falamos disso anteriormente. Whey. Hã? Whey. No rei. Mas no Não, rei. é chamado de whey em inglês, né? O que é whey? Esse meio calor. É chamado na linguagem é chamado nos grandes Halaruch lá atrás, nas leis de Ever Minachai, chamado mei halav, água do leite. Não o soro, é o soro do soro. Mas aí de Rabanan tem proibição. Tem proibição de Rabanan, mas tem gente que fala que o primeiro soro é proibido da Torá. Que esse primeiro soro é chamado de Silva de Chal. Ok, Tet. A partir do Tet, nós vamos começar a aprender uma nova lei. Eu vou explicar para vocês o que está se tratando aqui. Como se faz hoje em dia queijo? Nós pegamos um coalho químico, colocamos no leite e ele vira queijo, certo? Como se fazia originalmente o queijo? Se pegava um coalho animal. O que é o coalho animal? Nós sabemos que o bezerro, ele mama leite. Depois que ele mama leite, vai para o estômago do bezerro. Quando entra no estômago do bezerro, entra um leite líquido e sai o leite sólido. Um pedaço de leite sólido. Uma criança, ela vomita. Sai, mas quando ele sai, e no intestino, esse sólido vai virar as fezes. Certo? Mas no estômago, eles já quebram esse leite.
separam a parte líquida do leite e o sólido. A parte líquida é absorvida pelo corpo, o sólido vai para os intestinos e até que isso aqui no final vai ser aproveitado ao máximo e vira fezes. Então, o estômago é um processamento. Entra líquido, sai sólido. O que acontece dentro do estômago do bezerro que ele faz o leite líquido virar sólido? Existe dentro do estômago certos ácidos e certas enzimas que eles quebram o leite. E essas enzimas vêm do pâncreas e vêm da bilis, que eles quebram o leite. E eles quebram o leite, eles separam o sólido do líquido. Você falou que você pode usar... Então, agora, aproveitando essa ideia, a mesma coisa, você pega um leite normal, você consegue tirar esse ácido, essa enzima, que está dentro do estômago do bezerro, você coloca no leite e ele vira queijo sólido. Agora, é difícil, como você vai coletar essa... Matando. Não, você mata bem, mas não é um líquido que está correndo por lá. Está imbuído nas paredes. Como você, mesmo que raspar, não adianta. Então, existem duas... Então, a maneira mais correta de pegar é, quando você mata, faz esquentado um bezerro, você pega de dentro do estômago dele, aquele leite misturado sólido com líquido, e você coloca dentro que esse está rico com esses ácidos, com essa enzima. Está tudo lá dentro. E você coloca no leite e isso faz queijo. Isso é chamado keivá. Keivá, na verdade, quer dizer estômago, mas aqui quando a gente fala keivá, quer dizer o conteúdo que está dentro do estômago. Que tipo de queijo? Qualquer queijo. Isso é o coalho. Coalho natural. Então, esse Só tem coalho... essa maneira? Coalho natural. Então, vamos chegar lá, não é bem assim. Agora, desse queijo, desse leite que está dentro do estômago, você consegue tirar enzimas e ácidos, mas não totalmente. Para você realmente tirar totalmente, existe uma fórmula. Você cozinha aquilo com o próprio estômago, que aí ele libera mais ácido. Ou você salga um dia inteiro, que aquilo então absorve mais o ácido. Então agora aquilo ficou um coalho bem cheio de ácido, aí você coloca no queijo. E aquilo vai fazer queijo... Está proibido fazer isso. Hã? Está proibido Não, fazer isso. cachê não. Então, vamos ver, ele vai dizer agora sobre todos esses assuntos. Agora ele fala uma maneira melhor ainda. Você prega o próprio estômago do bezerro e coloca ele dentro do queijo. No leite, ele vai virar queijo, porque o estômago está cheio. Os caras fazem um processo... Tem vantagem em cada um deles, porque no estômago também tem essas enzimas, mas estão mais dentro do queijo, mas também tem. Então, o correto, o melhor seria... Não precisa nem fazer o bezerro comer. Hã? Não precisa nem fazer o bezerro tomar o leite. Pega seu estômago. Eles descobriram agora que na glote do animal também tem enzima, na glote do... Sim, tem várias. Isso é a forma que fazia um queijo. Agora, será que isso é kasher? Primeira coisa, esse leite que está dentro do estômago é chamado leite ou não é chamado leite? Sobre isso, tem três ideias que nós encontramos no Talmud, três comentaristas do Talmud, que eles discutem que se esse leite, que é meio leite, meio sólido, meio líquido, está dentro do estômago do bezerro, se isso é chamado leite ou já perdeu a função de leite. Rashi fala, isso é leite. O bezerro acabou de mamar da mãe, isso é leite. Então, por consequência, vamos dizer que a mãe era uma vaca treifá, uma vaca que tinha um defeito físico de treifá, e o bezerro mamou, esse leite é treif, leite treifá. É leite, tanto faz o líquido, esse é leite. Ele acabou de mamar. Assim fala Rashi. Chegou o Rif e o Rambam e os Geonim da época pós-Rashi ou antes de Rashi, eles falaram isso na leite. Isso já é fezes, isso já é dejetos. Leite que já foi, virou dejeto, já não é mais proibido. Então eles falam, tanto faz, é líquido, né? E tem provas na Gemara para cá, e tem provas na Gemara para lá. Está escrito claramente na Gemara que é leite, está escrito na Gemara que é pircha, que é sujeira. Então cada um tem a sua prova. Veio lá bem no Tam, que ele era neto de Rashi, ele falou que não pode ser essa discussão. Como pode ser que a Gemara fala assim como um e assim como outro? Ele falou que a Gemara que existem dois tipos. Ele falou, enquanto ele está líquido dentro da barriga do bezerro, é leite. Quando já ficou sólido, já é sujeira, dejeto. Ele fez um meio termo. Falou que todo mundo tem razão. Só tem momentos diferentes. Momentos diferentes.
Então aqui nós temos, na verdade, 3 ideias. Rashi, ele fala que em qualquer estado que está esse leite é chamado leite. Rambam, Mirif, ele fala que qualquer estado que está esse leite é chamado lixo. Peres. E Rabbeinu Tam, ele faz o meio termo. Ele fala que enquanto é líquido é leite, depois quando é sólido já é... Quando você tira de lá, está misturado líquido com o sólido, um pega no outro, então você acaba ficando... Então ele vai falar sobre isso também. Pode ser que sim, pode ser que o líquido, o sólido salva o líquido. Vamos ver. Então, o que isso nos importa? Para saber se é leite ou não é leite. Se você fez com isso queijo, não tem problema. O problema é se você cozinhou esse leite com carne. Ou você cozinhou com o próprio estômago, você tirou o estômago do bezerro e cozinhou tudo junto. Então qual é o dia? Então é isso que nós vamos ver na Lachatet. Na verdade, isso aqui, a Lachatet, ela fala para nós o seguinte: Chalav hanimtza bekiva, leite que está dentro do estômago do animal. Eino chalav, isso não é chamado leite, porque o Beit Yosef, o Mechaber, ele fala igual o Rambam. Ele fala igual o Rambam. Eino chalav, isso não é chamado leite. O mutar levashel levassar, você pode até cozinhar com carne. Mutar é permitido, a princípio. Não é chamado leite de jeito e maneira. Afilo betzalu sheba, mesmo o líquido dele. Aqui o Mechaber, ele fala exatamente igual o Rambam. O Tur também, né? Tur, ele traz todas essas ideias. Tur, Beshem, Rif e Rambam. Tur, que ele traz a ideia de Rif e Rambam. Veyesh Michel Ser, tem aqueles que proíbem. Quem é esse aqueles que proíbem? É o Tosfot e o Rosh Rabbeinu Tam. Irashba. E agora ele fala o Lema, Vechen Noagim. E nós costumamos conforme aqueles que proíbem. Vechen Noagim. O dia então é proibido. O Ramá fala, discussão em Mechaber e Lema. Vamos ver o que fala o Shach, no Sif Kavhei. No Sif Kavdalet, ele fala que não é leite. Ele falou que já deixou de ser leite e passou a ser sujeira. Excrementos. Tinofet, sujeira. Peres. Tudo. Veyesh Michel Ser, tem aqueles que proíbem, fala o Shach, Pirush Betzalu, então aqueles que proíbem somente no líquido e não no sólido. Como a Shkatou leu sem uma pegada, Katav Arav Gabe, Cheno Agim, assim te costuma que nem o Rabbeinu Tam. Como escreveu na Gabe Seifil de Chalek Ben Karush Letzalu, ele faz diferença entre sólido e líquido. E mesmo na Chatchila você pode pegar o sólido e cozinhar com leite, só não pode o líquido. Mas o líquido, ele fala que mesmo o Bedieved é considerado leite, conforme o Ramá. Mesmo se você cozinhou Bedieved, é proibido. Mas, aqui ele traz a ideia, o Mechaber fala a ideia igual o Rambam, e o Ramá, ele opina igual a Rabbeinu Tam. Mas a ideia do Rashi, que proíbe todos os casos, ninguém lembra isso aqui. Nem o Mechaber, nem o Rambam. Mas ele escreve aqui o Shach, mas a princípio nós devemos suspeitar igual o Rashi, que nem a parte sólida não deve cozinhar com carne, por causa de Maritain, que as pessoas vão pensar que ninguém vai saber, leite está cozinhando com carne. Maritain. E a gente vai como ele? Lechatchila, Maritain. Agora o Marshal, ele opina igual a Rashi. Ele fala que mesmo o sólido é proibido, é considerado leite igual a Rashi. E assim também opina o Dan. Assim o Rokeach, assim por diante. E o Shach, ele traz o Marshal e não discute com ele. Quer dizer, no fundo ele opina igual o Marshal. Quem tem que opinar e rigorar igual a Rashi. E nem o sólido não cozinhar, nem o sólido não pode cozinhar com carne, que ele considera que isso aqui é chamado leite. Então na prática, aqui é uma discussão tripla. O Mechaber, ele opina igual o Rambam, tanto o sólido e o líquido pode cozinhar. O Ramá, ele opina igual a Rabbeinu Tam, que o sólido pode cozinhar e o líquido é proibido. E até mesmo se já cozinha é proibido. E o Reshal, que ele traz o Shach no final, ele fala que tem que se rigorar igual o Rashi, que mesmo o sólido não deve usar. Então, a princípio, a pessoa tem que rigorar igual o Rashi. Aquele lechatchila? E assim que é a nossa lei? O Reshal fala que assim a lei, se cozinhar é proibido. Lechatchila. Então, nós temos que fazer conforme mais rigoroso, o Reshal, porque o Shach não discute com o Reshal. Mas se a pessoa quer se basear no alemão, pode se basear, se ele é Shfaradi, pode até basear no Mechaber. Mas nós Nós rigoramos igual o Reshal. Porque o
Shah traz e não discute. Tem esse caso hoje em dia? É evidente, não usa isso aqui. Não usa. Mas nós vamos ver adiante o que é. Em Israel tem ou não? Para fazer queijo, mas não para você cozinhar com carne. Isso aqui, na verdade, é um prefácio, que agora ele vai aplicar na prática. Para que se cozinharia com carne? Não, estou pensando se é leite ou não é leite. Não. Isso, no caso, não existe, ele quer cozinhar, mas isso aqui, em relação a fazer queijo, nós vamos ver que tem diferença. E hoje em dia existe queijo que é feito desse gosto de animal. Fala o Taz, que aqui ele fala a mesma coisa que o Shah, que ele fala que o que escreveu o Lemar, que tem aqueles que proíbem, é apenas o líquido. E essa é a ideia do Rabbeinu Tam. Agora, Rashi, ele proíbe mesmo sólido. E ele acha que não falamos que isso aqui é sujeira, excremento. E assim falou, o Lemar falou igual a Rabbeinu Tam. Agora, ele traz aqui também o Reshal, que ele falou igual a Rashi. Ele falou que é uma gula gdolá, uma grande leniência, leatir bekarush, permitir quando está sólido. Que me odeia mashira krishá, quem sabe quando que é chamado sólido? Na verdade é muito difícil, você vai abrir, se você vai ver isso na prática, é muito difícil dizer se é sólido ou líquido, é uma pasta. Não sabe se é sólido ou líquido. Ele fala que é principal que nem Rashi. O Taz também traz o Reshal e não discute com ele. Mas tanto o Shah, tanto o Reshal, tanto o Taz, eles falam que nós devemos fazer igual o Reshal, que mesmo conforme a ideia que eles opinam com igual a ideia de Rashi, que mesmo a parte sólida deve se proibir como leite. Agora nós vamos começar a estudar o Yud, a gente não vai terminar, mas vamos só começar. Vamos fazer como isso aqui se aplica na prática. Agora estamos falando se você vai pegar esse leite e vamos fazer esse leite queijo, certo? Você encontrou leite dentro do estômago. Leite líquido. Vamos pular o parênteses por enquanto, depois a gente vai voltar para esse parênteses que é do Lemar. E o que você fez com esse leite? Você pegou o estômago com o leite que está dentro dele e você salgou tudo isso junto. Ou você deixou lá dentro um dia dentro do estômago. Asur leamidbo. É proibido você usar isso aqui para fazer queijos. Já que é leite que é gosto de queijo, então você não pode agora pegou gosto de carne, então é carne e leite. Então ficou uma coisa proibida. Então é proibido fazer com isso queijo. Quer dizer, se você pegou o leite você pegou o estômago do bezerro e você salgou o leite com o estômago, a gente fala que salgar é considerado como cozinhar. Ou você deixou lá 24 horas, kavush, que é chamado kavush, 24 horas é chamado kavush, e o leite lá dentro, então o leite pegou o gosto da carne. Então agora esse leite que era permitido, agora ficou proibido, porque agora é leite e carne junto. E você pegou desse leite e fez disso queijo, aí não pode fazer queijo. Mas se for de antes de 24 horas, sim. Se for às 24 horas, pode, o Lemar discute, mas vamos dizer, se for às 24 horas, sim. Ele pegou desse leite e fez queijo, já que é um leite que pegou gosto de carne. Então, o estômago do animal não pode gosto? Enquanto ele está vivo, não tem problema. Enquanto ele está vivo, não pega o gosto. Só depois que ele morreu. Por exemplo... Eles matam ele para fazer qualquer processo, não pega o gosto. Depois você mata ele, tem que deixar um tempo, 24 horas, conforme o Lemar demora 15 minutos. Mas conforme o Mechaber, nós vamos ver que daqui a pouco o Lemar fala que 15 minutos já pega o gosto. Mas conforme o Mechaber, demora 24 horas, ou se você salgar, imediatamente ele pega o gosto de leite, fica carne com leite, aí você vai colocar isso no queijo, é proibido fazer queijo. Nem queijo não pode. Está muito Não, por causa que ficou proibido. Agora, se você tirou antes de ficar 24 horas. Você sugou com o sugador, é isso? Você tirou antes não, você matou o bezerro, logo abriu o estômago, antes de ficar 24 horas, tirou o leite lá de dentro. E não salgou, então é leite. Pode fazer com isso aqui. Não, segundo todos os opiniões. Não. O Lemar ele fala, só se você matou o bezerro, você tirou o leite antes que a carne esfriou. 18 minutos, né? 18 minutos, 15 minutos. Porque se já a carne já esfriou, o leite já absorveu o gosto da carne. Por quê? Quando que nós falamos que precisa de 24 horas para pegar o gosto do leite que pegou a carne?
algo que não é picante, que não é condimentado, mas algo que é picante, então em 15 minutos ele já pega o gosto. O tempo que dá para colocar no fogo e borbulhar, que ao mesmo tempo... Mas como vai calcular esse tempo? E o que Não tem como. E o que torna picante? Porque já que esse queijo lá dentro tem ácido e enzimas, aquilo é picante. Você vai comer aquilo, você vai ver como é picante. E ele tem a força de quebrar o leite, não acho que ele é picante. Então por isso, em 15 minutos... Mas não dá para calcular 15 minutos. Não dá para calcular, mais Uma ou menos. média. Uma média, mais ou menos, aproximadamente 18 minutos, assim se fala. Mas dessa média, então tem que tirar... Então, conforme o lema é o seguinte, tem que tirar o leite enquanto que a carne está quente. Quando você mata o animal, ele está a 38 graus. Porque o animal ele tem 36 graus. Na hora da escrita, sobe um pouco a temperatura dele, fica para 38. Enquanto que ele está ainda morno, você tem que tirar o leite de lá, porque senão ele já pegou o gosto. Enquanto tempo? Frio? Frio. Ok, vamos parar por aqui. Semana que vem vamos ver o processo de queijo. Não. Já se não das comidas? Já se não? Você não gosta da minha casa. Eles têm as comidas de chá, mas já já. Apoiado com o Uma para você, uma todos vocês têm. Todo mundo passou na pirra, mas...